mais, vamos lá, a gente vai dar uma arrancada agora. Nós vamos falar sobre a festa de Shavuot, que você conhece como Pentecostes. Então vamos entrar no ritmo de novo, em nome de Yeshua, tá? Depois de tanta unção, tanta glória, vamos para mais um pouquinho. Shavuot é a segunda das 3 festas de peregrinação das quais eu tinha comentado com os irmãos. As várias dimensões da festa de Shavuot são a entrega da Torá. Então nós celebramos a entrega da Torá no Monte Sinai. Nós celebramos o fato de Ruth, uma gentia, ser colocada entre o povo judeu para fazer parte do povo de Israel. A restituição, tá? Vai falar de Joel capítulo 2, a cura da alma através do tabernáculo de Moisés, e recebendo a unção do Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, tá? Shavuot, qual que é o significado profético dessa festa? A palavra Shavuot em hebraico, quando você soma dá 1108, quando você faz a redução, dá 10, 10 está ligado a Keter, que é coroa. Em Shavuot o Eterno quer te dar uma coroa, amém? Outra coisa, Shavuot, como é que a gente faz a festa? São 50 dias após Pessah, ou seja, 7 semanas de dias. 7 vezes 7, 49. 49 dá 13 em hebraico quando você faz a redução. 13 está ligado à palavra ahavá, amor. Ou seja, o que o Eterno faz? Ele espera passar 49 dias depois de Pessah para de novo derramar o seu amor sobre a nossa vida, nos dando a Torá em Shavuot. Amém, querido? Continuando então, a Shavuot, ela recebe 4 nomes em hebraico. O primeiro é Hag HaShavuot, a festa das semanas. O segundo é Hag HaKatzir, que é a festa da ceifa. Na festa de Shavuot nós começamos a colheita, tá? Então quando você e eu formos celebrar a festa, vai dar início na nossa vida uma grande colheita. Ela começa em Shavuot e vai terminar 5 meses depois lá em Sukkot. Então você tem 5 meses de uma colheitazinha básica na sua vida em nome de Yeshua. Outra coisa, ela é chamada de Hag HaBikurim, a festa das primícias. Nesse período em Israel abre o tempo das primícias. Daí até Sukkot era o tempo em que os judeus entregavam as primícias ao Eterno. E Zman Matan Torateno, a data da entrega da nossa Torá. Então essa festa também é uma festa na qual nós nos alegramos, porque o Eterno nos deu a sua palavra, que é a Torá. Quais são os costumes principais dessa festa? Nós comemos alimentos à base de leite e queijo, tá? Por que nós fazemos isso? Porque o leite e o queijo, eles são os produtos da terra, dos animais que produzem para a gente esses produtos, para que nós possamos nos alimentar deles, como fruto da terra que vem para a nossa vida. Nós enfeitamos as sinagogas com plantas e flores bonitas, em lembrança do Monte Sinai. Então nós decoramos a igreja, nesse caso, com árvores frutíferas, porque é o princípio da colheita. Então quando nós fazemos isso, nós profetizamos a nossa colheita, ok? Outra coisa, nós fazemos uma coisa que em hebraico se chama learning, que é uma noite de estudos, tá? Nós passamos a primeira noite de Shavuot, estudando a palavra do Eterno, para que nós estejamos prontos para receber a bênção do Eterno através do estudo da palavra. E também nós lemos o livro de Ruth, que é um livro central na festa de Shavuot, que nos fala sobre a inserção de uma gentia no povo de Israel. Isso aconteceu numa festa de Shavuot. Então nós temos também as dimensões da festa, que a primeira delas é a entrega da Torá. A Torá, que são os 10 mandamentos, eles foram entregues para nós numa festa de Shavuot.
lá no Monte Sinai, quando Moisés recebe as tábuas, aquela é uma festa de Shavuot. Então a primeira coisa que você recebe na festa é a palavra do Eterno. Você entendeu por quê ou não? Porque para você receber o material, você precisa primeiro receber o espiritual. Não adianta você receber o material e não ter uma direção do que fazer. Por isso precisa se receber o espiritual, porque a unção vai te guiar para você poder pegar aquilo que é material e depois usar da forma correta. Outra coisa, tem algumas curiosidades aqui, né? Que você sabe que a divisão da Bíblia não é de origem judaica, né? Não foram os judeus que dividiram a Bíblia em capítulos e versículos. Outra coisa, você sabe que as tábuas da lei, na realidade elas nunca foram as tábuas da lei, porque elas só têm 10 mandamentos. Nós temos 613 leis e mandamentos. Então ali, o Eterno deu um resumo daquilo que nós temos obrigação de fazer. Aquelas 10 coisas não pode deixar de fazer. Os irmãos entenderam isso? É o obrigatório, é aquela coisa que a gente tem que fazer. Então, quando você pega todas as palavras e as letras dos 10 mandamentos, tem 620 letras, como você viu ali, correspondendo às 613 leis e mandamentos e às 7 leis dos nossos sábios, que são leis rabínicas que completam, que ajudam a gente a entender os 10 mandamentos, tá? Então, os 10 mandamentos, eles foram escritos em 2 tábuas, 5 em uma e 5 na outra. Por quê? Os primeiros mandamentos, eles dizem respeito a nós com o Eterno. A segunda tábua, nós no relacionamento com o nosso próximo. Então uma das coisas que nós precisamos aprender é que o relacionamento começa assim e termina assim. Ou seja, eu tenho que obedecer ao Eterno, mas eu tenho que me relacionar com o meu próximo também. Não adianta só eu amar o Eterno e eu ficar brigado com as pessoas. Tem que amar o Eterno e amar as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, querido? Outra coisa, Moshe recebeu, além dos 10 mandamentos, ele recebeu a Torá oral, que são outras leis auxiliares que o Eterno deu para o povo de Israel. Isso não dá para mim explicar agora, porque levaria muito tempo para mim te explicar isso. Outra coisa, as tábuas da lei, elas ficaram guardadas na arca da aliança. Elas estão lá até hoje, as tábuas que o Eterno deu para Moisés. Então a arca da aliança, só para você ter uma ideia, ela está em Jerusalém, guardada para a reconstrução do terceiro templo. Ela vai ser colocada de novo no terceiro templo. Ela está lá, entendeu? Ela foi achada, ela está num lugar onde todo mundo passa, mas ninguém vê. É um local público em Israel, e é num local onde há alguns anos atrás o exército nunca se importava de patrulhar aquela área. Hoje o exército fica ali por perto para patrulhar aquela área, para que as pessoas não tenham acesso à arca, tá? Agora não dá para a gente falar disso, senão eu vou desviar totalmente do assunto, irmãos, tá? Então, aqui a tradição diz que o nosso querido Salomão ele construiu um esconderijo para a arca, na época da construção do templo, tá? E a arca foi escondida, assim, tinha uma cópia dela, uma réplica dela, que saía para a guerra. E quando os babilônicos foram atacar Israel, a arca que não foi a original, tá? Vamos lá, vamos falar sobre os primeiros frutos agora. Os judeus costumavam colher os primeiros frutos da terra e colocá-los em cestas, como você está vendo ali na figura, e enfeitados com flores. Cada pessoa colocava a sua cesta nos ombros e ia a pé pelas estradas de Jerusalém. Então no caminho o pessoal se encontrava, e eles iam cantando e celebrando junto até Jerusalém. Quais são os 7 frutos da terra de Israel? Esses frutos, quando nós fazemos a festa de Shavuot, eles têm que estar presentes na mesa quando a igreja celebra a festa. Quais são os frutos?
trigo, cevada, azeitona, tâmara, uva, romã e figo. Esses tem que ter na festa. Então, quando nós temos esses 7 frutos da festa, o que nós estamos profetizando? Que nós vamos ter plenitude na nossa colheita. Amém? Então, cada um desses frutos tem um significado profético, tá? Agora, vamos ver o principado que é julgado. Quando nós entregamos os nossos primeiros frutos, que são o bicurim, que são as primícias, nós julgamos um principado conhecido como Cérvulo. E ele está ligado a Mamon, que é o deus do dinheiro. Quando você entrega a sua oferta de Shavuot, você está julgando então o demônio que comanda Mamon. Ele não vai poder tocar na tua colheita quando você entrega a sua oferta. Os irmãos entenderam isso? Então, a forma de julgar o principado, como é que é? Dando uma oferta. Os irmãos entenderam isso? Está claro? Cérvulo. É debaixo dele Mamon. Ele comanda o dinheiro no mundo. É o camarada que fica fazendo com que as pessoas não tenham dinheiro. Quando o crente não dizime na oferta, ele dá ordem para outros demônios virem e roubarem os crentes. Ele ama trabalhar com crente. Por quê? Ele sabe que se ele conseguir roubar os crentes, ele tira a condição de bênção da nossa vida e faz com que a igreja pare. Porque quem sustenta a obra do Eterno são os crentes. Amém, querido? Você entendeu a ação dele como é que é? Por isso que nós precisamos ser fiéis. Porque além de nós estarmos fazendo a obra do Eterno e para adiante, nós estamos recebendo muitas bênçãos através disso. Ok? Por isso que a oferta é um negócio tão tremendo e tão importante. Aí nós temos a questão da restituição que está profetizado em Joel 2, 21 a 27. Aqui tem os 4 tipos de gafanhotos que são repreendidos e cada um deles tem uma função, desde comer a folha da árvore até a raiz. Então qual é o objetivo do diabo? Ir tirando de você área por área até te matar. É, né? Não olha para mim com essa cara não, de assustado. O objetivo final do diabo é acabar com você, esgotando todos os teus recursos, deixando pobre, até você morrer pobre. Por isso que é tão importante a gente lembrar que a oferta, ela quebra o poder desses gafanhotos. Você entendeu? Então, quando ela quebra esse poder, tudo aquilo que ele já te roubou, o Eterno vai ordenar eles te restituírem. E a restituição, ela tem um objetivo. O texto, ele diz assim, aqui no final: e o meu povo não será mais envergonhado. Qual é o objetivo da restituição? Quebrar a vergonha que a pobreza trouxe sobre sua vida, em nome de Yeshua. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O mesmo texto, no último versículo, diz assim: e o meu povo não será envergonhado para sempre. 2 vezes dizendo a mesma coisa. Isso significa que o Eterno tem pressa em tirar de nós o opróbrio da pobreza, que traz vergonha. Então, Shavuot é tempo de restituição. Ela acontece mais ou menos no mês de junho, a festa. Então nesse tempo é tempo da gente receber do Senhor de volta aquilo que o inimigo nos tomou. Aí nós temos a restituição quando fala aqui do gafanhoto, dos 4 gafanhotos. Rapidamente, tá? Quando fala que os anos seriam restituídos, a palavra anos em hebraico é shaná, que vem do verbo shoni, que significa mudança. Então tudo aquilo que aconteceu nos anos passados, o Eterno quer trazer uma mudança para você através da restituição em nome de Yeshua. Aí nós temos o primeiro gafanhoto, que é o Arab, que ele tem nas raízes dele Arab, que significa ficar à espreita,
Oreb, emboscada, Orbã, artifício, Araúbã, janela com porta e Marab-cilada. Então, o que esse gafanhoto faz? Ele primeiro, ele fica espreito e faz uma emboscada para você. Depois ele usa um artifício para te enganar. Abre uma janela para poder te roubar. E você cai na cilada. Primeira fase é essa aí. Aí depois vem para a segunda fase, que é o leleque, a locusta, que ele deriva do termo hebraico lakak, que significa lamber ou beber lambendo. É o gafanhoto novo que ainda está no seu estado larvar. Depois que você começou a perder as coisas, que você caiu na cilada de não dizimar e não ofertar, ele começa a te lamber e a comer aquilo que é teu, como se fosse uma larva. Toda larva, para poder se desenvolver, precisa de muita comida. Isso significa que ele não vai parar de sugar de você tudo aquilo que ele tem, lambendo. Você está vendo o drama como é que é? Vamos mais. Aí tem o razil, que é o pulgão, que ele deriva de razal, que significa acabar com ou consumir. Qual é o objetivo desse gafanhoto? Ele quer acabar com você. Como? Represar, vem de Hassan, que significa represar, amordaçar, e de Rossem, que significa riqueza, tesouro. Aqui, ele já bloqueou a tua vida financeira, para impedir que os recursos cheguem até você, para que você possa receber o teu tesouro. E como é que ele vai chegar no último nível? Ele chega no último nível, que é o gazam, a lagarta, que significa cortar fora. Então, ele vem de gazar, lá embaixo, que significa derrubar, cortando, cortar fora, dividir, arrancar. O último estágio é quando ele quer drenar as tuas riquezas de uma tal forma, que ele arranca fora tudo aquilo que é teu. Aí você vai começar a perder casa, carro, e vai para o final perdendo tudo. Como é que a gente bloqueia isso? Com as nossas ofertas. Aí vai se dar a restituição. O que é restituição? A palavra significa shilam em hebraico, que significa estar completo, ter plenitude. Ao invés de ser roubado, o Eterno vai te devolver as coisas e vai te deixar completo, vai te fazer ter plenitude. Ok? E o que mais que vai vir junto? A palavra na raiz de Shilam nós temos Shalom, que significa paz, prosperidade, bem, interesse, segurança, saúde. Então a primeira coisa que ele vai te dar é Shalom. Quem está endividado tem paz? Dorme direito? Consegue comer e se alimentar bem? Mas quem tem Shalom não. Quem tem Shalom está completo, não tem perigo, está com dinheiro no bolso, não deve nada para ninguém, sabe que as coisas estão indo muito bem. Não é assim que funciona? Aí depois vem Shalom, que significa estabelecer uma aliança de paz. Quando eu e você somos restituídos, nós sabemos que nós fizemos aquilo através das nossas ofertas, através das nossas primícias. Através disso nós temos uma aliança de paz com o Eterno, e nós nunca vamos parar de fazer isso, porque nós entendemos que a forma de fazer isso é essa. Aí nós damos um outro passo, que é Shalem. Nós ficamos perfeitos, inteiros e completos. Aí a nossa vida não tem mais conflito, e nós chegamos no último, nos últimos passos, que é Shilem, que significa a recompensa. Depois de tudo aquilo que eu fiz e voltei a ser fiel, eu recebo a recompensa. Para terminar com Shilumã, que significa a retribuição. Ou seja, o Eterno olha para a minha fidelidade e para a tua fidelidade e me retribui, me tornando uma pessoa completa na área financeira. Quem é completo na área financeira é pobre? Quem é completo na área financeira, o que ele é? Rico.
Se você é completo, é porque você tem tudo. Então, quem é fiel ao Eterno corre o risco de ficar. Vamos falar todo mundo junto? Quem é obediente ao Eterno corre o risco de ficar. Você está correndo um risco grande, irmão, de ficar rico, viu? Vamos falar de Ruth? Quem foi Ruth? Tá? Ruth era uma moabita que se casou com um judeu. O marido dela morreu, o cunhado morreu, e ela ficou só com a sogra. Aí a sogra decidiu voltar para Israel. E Ruth falou assim: eu vou contigo. Eu vou, para onde você for, eu vou junto comigo. Ela tinha duas opções naquela época: voltar atrás ou caminhar rumo ao desconhecido. Ou ela voltava para a casa dos pais, ou ela ia para uma nação que ela não conhecia. O que ela optou? Vou atrás da minha sogra, vou para um povo que eu não conheço. Uma mulher que gosta de aventuras, hein? E as irmãs gostam de aventura? As irmãs agora estão quietinhas, você percebeu? Depois daquela das roupas, elas não falaram mais nada. Qual foi a opção de Ruth? Ir com a sogra. Os resultados da opção correta, quando a gente acerta naquilo que faz, o que ocorre? Você ganha uma nova pátria, você ganha um novo trabalho e ganha reconhecimento. Então, ela passou a se tornar uma judia, ela foi para Israel, ela ganhou um novo trabalho, ela pôde trabalhar na lavoura de um outro judeu, e foi reconhecida como uma mulher justa. Então, essas três coisas aconteceram para que ela pudesse ser completa no corpo, na alma e no espírito. Então, uma das coisas que Shavuot traz é preencher o ser humano como um homem completo, no corpo, na alma e no espírito. A bênção vai vir nas três áreas da sua vida, tá? Agora, ela é uma gentia que está entre os judeus, e agora nós temos os gentios abençoando os judeus. Como assim, Rabino, os gentios abençoando os judeus? Ruth vai para fazer a colheita na plantação de um judeu que é parente da Naame, e aí ela vai levar comida para a sogra, ou seja, ela vai cuidar da sogra. Uma gentia cuidando de uma judia. Olha o privilégio que essa mulher teve, e a coragem que ela teve de ir lá para fazer aquilo, para que ela pudesse cuidar da sogra. Aí o que acontece? Ela vai fazer a colheita, e ela descobre que aquele homem é a alma gêmea dela, e ele se torna o remidor da vida dela. Quando você trabalha para o Eterno, até isso acontece. Você não precisa correr atrás de marido ou de mulher, o Eterno traz na tua frente e coloca diante de ti. Os irmãos não querem casar, não precisam, está todo mundo bem tranquilo, né? Que bênção. Então tá, aí depois tem um casamento, e isso se torna algo tão tremendo que Ruth entra na linhagem do Messias, por tudo aquilo que ela fez com a sogra dela. Ela abençoou uma judia, e como consequência ela entra na linhagem do Messias. Amém? Abençoe Israel, e entre nessa bênção que Israel tem para te dar. Aí, irmãos, nós temos agora a cura da alma. Como é que isso aqui ocorre? Rapidamente. Cada uma das três grandes festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, representa uma área do tabernáculo. O tabernáculo é dividido em três: átrio, lugar santo e santo dos santos. O átrio está ligado a Pesach, que é Páscoa, que é cura do corpo. A alma está ligada a Shavuot, o santo lugar, que é cura da alma. E o espírito a Sukkot, que é o santo dos santos. Então a cura da alma, ela vai se dar ali através de três objetos que estão dentro do tabernáculo, tá? Do lugar santo, nesse caso, né? Que são a menorá, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. A cura da alma vai se dar através desses três objetos. Como é que isso acontece?
Primeiro, através da mesa dos pães da proposição. A primeira coisa que a pessoa tem que receber para ser curada da alma, o que é? Uma porção da palavra do Eterno. Por quê? É a palavra do Eterno que cura a nossa alma. Por isso haviam 12 pães que são chamados da preposição, só que em hebraico ele é chamado de lechem panim, pão da face. E acontecia uma coisa interessante no tabernáculo, que segundo a tradição judaica, as fornadas elas saíam com formas diferentes. O pão era redondo, mas ele saía assim. Algumas vezes ele saía com o rosto de homem, e em outras fornadas com o rosto de leão. Dependendo do que estava acontecendo, o pão da face era de uma forma ou de outra. Isso significa que a cura da sua alma, ela vai vir de quem? Do Messias homem? Sim, mas também do leão da tribo de Judá. Quando a sua alma for curada, você vai se tornar como o leão da tribo de Judá. Viu? Outra coisa, tá? A menorá de ouro. Depois que você recebeu a palavra, está na hora de receber o quê? A unção, os 7 dias da criação, as manifestações do Espírito Santo. Então, uma outra coisa que vem é a plenitude dessa unção, da luz do Senhor, da revelação sobre a nossa vida. Depois que você recebeu a palavra, a unção é que vai te trazer cura. Não dá para você receber a cura sem ter antes a palavra. A palavra tem que vir falar com você para que a cura possa se manifestar através do Espírito Santo. A palavra então é um veículo para que a cura possa acontecer. Entendeu isso? Aí, depois nós temos o altar de incenso. O que representa o altar de incenso? O incenso representa as orações dos santos. Então, você recebeu a palavra, recebeu a unção do Espírito, o que você vai fazer agora? Orar e liberar perdão. A cura da alma não pode acontecer se não houver liberação de perdão. Os irmãos entenderam isso? Tem que perdoar as pessoas que te fizeram mal. Rabino, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Não sei mesmo, irmão, mas vou te dizer uma coisa. Agora é o tempo de você perdoar essa pessoa. Seja o que for que ele fez, se a sua alma tem que ser curada, se você quer receber cura, você pode querer continuar do jeito que você está, mas se você quer receber cura, perdoe, tá? Para fazer o incenso eram usadas 3 coisas: estoraque, onixa, galbo, 4, e frankincenso. O estoraque, ela é uma substância tirada de uma montanha que tem em cima do monte de Gileade. Então, primeira coisa que o Eterno diz para você, Ele quer te levar para um lugar alto, para que você possa buscar a face dele e ser curado. Primeira coisa. A segunda, ela é extraída de um caranguejo que dá no fundo do Mar Vermelho. Além dele te levar para um lugar alto, ele quer te colocar no seu lugar. Qual que é o nosso lugar diante do Eterno? Nós não somos nada, semelhante a um verme. O Eterno quer mostrar qual é o meu lugar e o seu. Porque na hora de orar, tem gente que fala assim: Eterno, eu exijo que o Senhor me dê isso, aquilo, aquilo outro. Tem pastor que incentiva, entendeu? Exija do Eterno 100 vezes mais do que você está dando. Quem é a criatura para falar para o Criador um negócio desse? Misericórdia, irmão, me ajuda. Então, o Eterno coloca a gente no nosso lugar. Nós somos pó, e a gente é nada diante do Eterno. Aí tem o gálbano, que é produzido de folhas de arbusto encontradas na Síria. As suas folhas eram esmagadas e quebradas. Na oração, o que o Eterno faz com a gente? Esmaga, quebra, moe a gente para estar na presença dele. Eterno, eu sou fulano das couves, e eu sou teu Deus. É assim que o Eterno fala. Você não é nada, se quebranta na minha presença, que senão eu te amasso. E a Bíblia diz que todo aquele que o Eterno toma por filho, ele açoita. Ou seja,
Toda pessoa que se converte toma uma surra do Eterno. Por isso que tem gente pregando aí: venha para Yeshua e sua vida vai ser maravilhosa, você vai ganhar carro, casa, um monte de coisa. Mas ele esqueceu de dizer que antes disso o cara vai tomar uma surra. A surra vem primeiro, né, irmãos? Antes de vir qualquer outra coisa. Então, esse evangelho cor-de-rosa que estão pregando por aí, esquece, viu? O negócio não é fácil, mas o nosso prêmio final é a vida eterna. Aí tem o frankincenso, que é obtido de uma pequena árvore. À noite, muito lentamente, sai uma resina que era então aproveitada. Então, sabe de uma coisa, irmãos? Essa pequena árvore de onde sai essa resina, é como se a árvore estivesse tirando a vida dela para fora e escorrendo. A nossa oração no final é mais ou menos como aquilo que Yeshua passou. A vida tem que sair de nós para ir para a presença do Eterno. Por isso que a oração é tão importante. E para passar para o Santo dos Santos, só podia passar através da oração. A palavra que cura, a unção que restaura e a oração que nos leva para o Santo dos Santos. Lembra que o primeiro ingrediente da oração é o perdão. Se não tiver perdão, não tem jeito de entrar no Santo dos Santos. Lembra que o sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele fazia primeiro um sacrifício por ele, o sumo sacerdote. Não era um sacerdote comum, era o sumo sacerdote. O primeiro sacrifício era por ele, para que ele pudesse entrar limpo na presença do Eterno. Ele não podia ter nenhum pensamento impuro. Se ele tivesse um pensamento impuro, ele entrava e morria. E como é que nós estamos entrando na presença do Eterno hoje? Será que é do mesmo jeito? A nossa alma precisa ser curada, mas para isso eu preciso me colocar diante do Eterno da forma correta. Aí depois nós temos a promessa já de Shavuot, lá em Atos 2, que você conhece como festa de Pentecostes. A palavra Pentecostes, ela não foi traduzida do grego, ela significa 50º dia. Quem é o crente pentecostal? É o crente do 50º dia. Entendeu isso? Criaram uma terminologia grega que ficou hoje na igreja. Na realidade, se você quer dizer que você está cheio da unção, você diz: eu estou cheio da unção. Não diga que você é pentecostal, mas diga que você está cheio da unção e da presença do Espírito Santo na sua vida. Ok? Isso é só para você entender a linguagem da Bíblia original, que é bem diferente dessa linguagem que nós temos hoje, infelizmente. Então em Atos 2 tem uma promessa: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel declarou isso. Tudo aquilo que Joel declarou vai se cumprir lá no livro de Atos. Aí nós temos o resultado disso lá em Atos 2, quando na festa de Shavuot o Eterno derrama a sua glória, e nós temos uma grande colheita de vidas, tá? Primeira coisa que aconteceu, o poder foi tão grande que não precisou fazer apelo, ninguém fez nada. As pessoas diziam assim: o que eu tenho que fazer para seguir esse Yeshua? E uma das coisas que a gente percebe, irmãos, é que tem gente fazendo força para o povo se converter. Vamos fazer o apelo é pior que uma pregação. Se você não vier para o Senhor, você pode não passar de hoje. É quase um terrorismo santo, né? E se você morrer do jeito que você está, você sabe para onde você vai, você tem certeza. E a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As pessoas, os judeus diziam assim: o que eu tenho que fazer para seguir esse Yeshua? Pedro disse assim: então que vocês se arrependam e se completem com Yeshua, porque na realidade um judeu não se converte, porque ele já tem o Eterno, ele se completa com Yeshua. Falta Yeshua para completar aquilo que falta para ele, ok? Aí o poder e a unção são derramados. Ninguém precisa fazer força, irmãos. O Espírito Santo, ele vem de uma tal forma que o poder e a unção fluem. Nós vimos isso agora há pouco aqui. Alguém fez força para alguma coisa acontecer? A unção foi derramada.
E ela alcançou sua vida. Ninguém fez força. Aí temos o último ponto: os milagres começam a acontecer em profusão, ou seja, o milagre começa a acontecer um atrás do outro. Você vai voltar para a sua igreja e você vai ver que muitas coisas vão começar a acontecer em nome de Yeshua. Por quê? Porque a unção que você recebeu, ela vai gerar um milagre ali na frente. Então a festa de Shavuot, o objetivo final dela é que milagres aconteçam. Depois, quando eles fizeram a festa de Shavuot, Pedro e João foram orar no templo, e tinha um paralítico, lembra dele? Eles estendem a mão pedindo uma esmola. Eles disseram assim: olha, dinheiro a gente não tem não, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Yeshua, levante e ande. O homem levantou, deu um salto e foi orar com eles no templo. Milagre, irmãos. Milagre. Quantos paralíticos você tem visto andar ultimamente? Sabe por que a gente não tem visto? Nós perdemos a intimidade com o Espírito Santo. Desde que nós fomos recuperar dele essa intimidade para ver os milagres acontecerem. A gente não precisa fazer apelo, irmãos. As pessoas, vai chegar um tempo, e eu creio que esse tempo é agora, em que nós vamos estar dentro da igreja. As pessoas vão bater na porta e falar assim: eu queria me converter, como é que eu faço? Eu posso ficar aqui na sua igreja? Ora por mim, que eu estou endemoniado. Vocês estão rindo, mas é sério. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que está vindo uma unção tão grande sobre o Brasil, uma unção tão poderosa. Isso vai tomar conta da nossa vida. A gente vai sair, levar isso para a igreja, e quando a gente chegar, a gente vai estar andando pela rua, irmãos, as pessoas vão olhar e falar assim: você é crente, né? Ora por mim aqui, eu estou mal, eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando de uma bênção. Ora por mim, no meio da rua, irmãos. Nós vamos estar entrando dentro de ônibus, dentro de avião, em aeroporto, e o Senhor vai estar fazendo aqueles milagres tremendos em nome de Yeshua. Eu creio nisso, irmãos. E isso não é para daqui 10, 20 anos, isso é para agora, irmãos. Eu creio que é para agora em nome de Yeshua. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos orar agora para a gente poder terminar esse tempo na presença do Senhor. Amanhã nós vamos continuar. E eu quero agradecer ao Eterno por esse momento que nós tivemos juntos aqui, tá? Se você quiser, nós já liberamos a bênção final aqui. Se você quiser, os nossos livros estão ali atrás. Sobraram alguns, poucos livros. Se você quiser, estão ali. Aproveite para você levar para sua casa hoje.